A gente tem agora outras reportagens que tratam ali da região do Oriente Médio, não é diretamente ligada à faixa de Gaza. A gente tem eleições no Irã, por exemplo. O Spam TV tem um artigo de opinião falando sobre o reforço à soberania e à dignidade do país a partir desse processo eleitoral. Os iranianos vão às urnas agora no dia 1º de março, amanhã, aliás, né? Com o universo eleitoral de 59 milhões de cidadãos. A eleição é para o parlamento, eles devem eleger 290 parlamentares e 88 membros da Assembleia de Peritos, que é esse órgão encarregado de eleger a principal autoridade religiosa do país, professor. Eu ia colocar essa matéria amanhã, mas amanhã é um dia curto para nós, porque tem dica cultural, tem o Fala Aí, Professor. Essas são as eleições talvez mais importantes dos últimos 45 anos. Desde que houve a Revolução Islâmica, a data certa é 11 de fevereiro de 79, 45 anos completou esse mês, nunca o Irã deixou de fazer uma eleição, nunca. Seja para deputado, esse que está votando aí é o presidente atual, né? Ebrahim Raisi, ele é doutor em Direito. Doutor não é porque ele é advogado, doutor mesmo de doutorado. Direito Islâmico, é claro. E nunca deixou de ter eleição para presidente da República. Como lá tem direito à reeleição, a média é 8 anos cada um, 45 anos, então eles tiveram 5, 6 presidentes nesse período, não foram tantos. E o que é líder espiritual atual, Ali Khamenei, foi também um dia presidente. Eu preciso explicar algumas coisas, por isso que nós temos que pautar hoje, porque é um pouco longa para vocês entenderem. O Irã é uma república islâmica. Professor, é teocrático? É teocrático. Mas não quer dizer que não seja democrático. O que nós temos que entender, e isso está em todos os documentos que o Xi Jinping e o Putin assinaram nos últimos 5 anos. Tem sempre um parágrafo, até o Lula já assinou isso em algum momento. Tem sempre um parágrafo que diz: não existe um modelo único de democracia no mundo. Porque o que se fala democracia é democracia ocidental, liberal, dos Estados Unidos, que eu não acho que seja democracia. Então nós temos que respeitar todos os modelos de democracia. Bom, o Irã inventou o modelo deles e nós temos que respeitar. Lá tem 2 órgãos que deliberam. Um é o parlamento, não tem senado, é só deputados, Câmara dos Deputados. Então, isto é chamado, esse é o líder espiritual, Ali Khamenei. Esse parlamento é chamado de Conselho Consultivo da República Islâmica. Mas ele, apesar do nome consultivo, ele delibera, ele vota leis, ele vota normas, orientações, decretos, etc. O Irã aboliu o parlamentarismo já tem, acho que, mais de 10 anos. Portanto, não tem primeiro-ministro, mas funciona como se fosse um parlamentarismo. Por quê? O que é presidente, como nós temos no Brasil, presidencialismo, que é esse que nós vimos aqui, ele, na verdade, é o chefe do governo, não é, na prática, o chefe de Estado. Então, quem é o chefe de Estado? É o líder espiritual, é o Ali Khamenei. Qual o papel do líder espiritual? O líder espiritual comanda as forças armadas e a política externa, que é mais ou menos o que a França do Macron faz. Na França tem primeiro-ministro, a gente não sabe nem o nome, porque a figura do presidente chama mais atenção do que a do primeiro-ministro. Mesma coisa Cuba, mesma coisa Síria. Na Síria e em Israel é ao contrário. Tem presidente, mas ele não manda nada e a gente só sabe o nome do primeiro-ministro, né? Bom, então, eles inventaram esse modelo e até o líder espiritual é eleito. Direto pelo povo? Não, não é direto pelo povo. Então, eles criaram um chamado Conselho de Especialistas. 88 pessoas, eleito pelo voto do povo. O parlamento tem 279. Então, no mesmo dia, amanhã, vão eleger 279 deputados, tem mais de 10 partidos concorrendo, e vão eleger os conselhos, os especialistas. Estes 88 elegem o líder espiritual. Veja, no budismo tibetano, por exemplo, não tem eleição para o líder espiritual deles. Eles acreditam em reencarnação, tem lá uma comissão de monges que, olha, vai olhando os sinais, essa criança aqui é a reencarnação do último Buda.
E aí ele é ungido, é levado lá para o mosteiro, criado como o Dalai, né? E pronto, não tem eleição nenhuma. No Irã tem. Né? Então, o líder espiritual não é imposto por um Deus, por nada, é eleito pelo povo. Então, eu sei que está ficando longo, mas quero dizer o seguinte: a eleição para esses especialistas é mais difícil do que para os deputados. Por quê? Porque para você poder ser candidato, você passa por uma triagem, você tem que ser um cara quase santo, né? E mais do que isso, eu até tenho aqui comigo, a prova mais difícil é você decorar e recitar o Alcorão inteirinho de cabeça. Eles decoram este livro inteiro. Então essa é a condição, não é para você ser registrado como candidato. Se vai ser eleito ou não é outra coisa. Então a eleição do Conselho de Especialistas é disputadíssima. E finalizo, a eleição no Irã é voluntária, não é obrigatória. E o imperialismo estadunidense, que faz de tudo para destruir essa república, tem os seus, evidentemente, agentes que agem internamente, e eles estão fazendo um movimento de boicote às eleições. Não vá votar. Para, então, desmoralizar e deslegitimar a eleição e o parlamento e o conselho de especialistas que serão eleitos amanhã. Talvez até sábado nós já tenhamos uma resposta, mas o número oficial vai demorar uns dias, porque lá é tudo manual ainda. Então, o líder espiritual, o Ali Khamenei, está conclamando o povo a comparecer em massa. Então, vamos ver o índice de votantes amanhã, e aí nós vamos divulgar o resultado na segunda-feira. Eram essas explicações sobre a eleição no Irã. É isso.